Ontologia, um palavrão para quem não é adepto do estudo da filosofia, e um conceito bastante difícil, às vezes até para quem estuda filosofia, eu imagino que não seja o nosso caso. Mas apenas para lembrar, esse estudo do ser enquanto ser, quase não, ele percorre a história da filosofia inteira. Às vezes essa é a questão principal, às vezes não, mas se a gente pegar a conversa entre Heráclito e Parmênides, ela está lidando justamente com essa questão. E essa questão básica, que presente no Aristóteles, o próprio Descartes, a gente vai reencontrá-la na contemporaneidade. E é estranho a gente pensar uma questão sobre o ser contemporânea, porque ela tem um ranço, uma espécie de peso medieval. Quando se pergunta sobre o ser, o sentido do ser, e toda essa base ontológica, ela teria seu espaço circunscrito num tempo já passado há bastante tempo. E essa impressão, ela é verdadeira, porque, bom, a gente tem críticas do próprio Descartes, a gente tem críticas do Hume sobre a metafísica, mas a gente vai ter não uma crítica, mas a crítica, que é a crítica feita pelo Kant. O que Kant fez, de maneira bem esquemática, na sua crítica da razão pura? Ao levar a razão a seu tribunal, essa razão ela pode estabelecer o lugar de cada parte da indagação humana. E nesse caso, Kant coloca a metafísica, e claro, a ontologia ela é metafísica, coloca isso no ambiente da especulação, da elucubração. E por essa razão, é estranho que no século XX você tenha esse renascimento quase do debate ontológico. Para compreender isso, é necessário que a gente entenda o papel da fenomenologia, outro palavrão, para quem não é da área de filosofia, daí a importância dos dicionários. A fenomenologia permitiu, eu já disse isso passando no vídeo anterior, que o mundo fosse o lugar de onde a pergunta ontológica pudesse ser formulada. Mas para chegar a isso é necessário um percurso longo. Foi necessário que Kant, antes dele Hume já tinha criticado, e antes dele o Descartes, conforme eu disse, mas que Kant colocasse limites à especulação e estabelecesse aquilo que pode ser verificado e aquilo que estaria para sempre no ambiente da incerteza. E a ontologia seria algo dessa ordem, visto Kant ter mostrado, mais do que isso, demonstrado em sua crítica, que o ser não é um predicado real. Ou seja, o ser não faria parte do mundo fenomênico. E é aí que entra a fenomenologia. O Russell, com a história da intencionalidade, com aquela estrutura em que ele estabelece uma relação em que o fenômeno ele se revela, mas ele estaria estruturado em algo. E esse algo são os categoriais, e esses categoriais, dentre eles, o é. Ou seja, o verbo ser, ou a nova possibilidade de se retomar o trabalho ontológico, a pergunta ontológica, se revela ao Heidegger quando, lendo o Russell das investigações lógicas, Heidegger, descobre a possibilidade de eu lidar com essa estrutura no seu sendo. É basicamente esse o princípio que a gente vai encontrar na descrição do Dasein mundano concreto. Não é exatamente o homem, é o Dasein, uma estrutura ontológica que perpassa tudo aquilo que se poderia chamar de homem. Mas é nesse espírito que as ontologias fenomenológicas se estruturam. O voltar às coisas mesmas, proposto por Russell, é entendido por Heidegger como voltar-se para si mesmo. Ele, quando estabelece a circularidade hermenêutica da questão sobre o sentido do ser em geral, ele mostra como o perguntado, o interrogado e o questionado, que aquele que pergunta, o que responde, e aquilo que efetivamente foi perguntado, fazem parte de uma estrutura única. O mundo, o ser no mundo. O Dasein, o ser aí, o aí é essa estrutura mundana concreta, que se revela, que não é constituída meramente pela consciência, nós já sabemos, o idealismo absoluto é uma quimera, só que, por outro lado, não se trata de uma realidade unívoca, é uma realidade aberta, é uma realidade de revelação de ser. No sentido muito singelo, que esse livro poderia ser considerado como tendo uma estátua aqui na frente e como sendo meramente escrito aqui atrás.
dependendo para isso do ponto de vista de vocês à frente e o meu aqui atrás. Então, considerando isso, a fenomenologia ela abre possibilidades interpretativas do fenômeno. Essas possibilidades seriam revelações de ser. Então, por essa razão, o Heidegger tem lá a sua estrutura, a sua ontologia, não nos interessa nesse momento, até porque o único Heidegger que possa interessar é até 1930, né, até o Heidegger de Ser e Tempo mesmo, mas Sartre ele bebeu muito dessa fonte quando ele usa termos ente intramundano e Dasein. Sartre vai usar em si e para si. Só que Sartre não faz aquele esforço propedêutico do Heidegger para mostrar que ele não está falando do mundo. Ele não está preocupado com essa questão. É do mundo, efetivamente, que a questão tem que ser colocada. E é a partir desse mundo fenomenológico. Não se trata de afirmar verdades absolutas como as ontologias que o Kant mostrou que eram inviáveis, porque elas tomavam um ponto de vista absoluto, o ponto de vista que conhece todas as coisas. Quando a ontologia se situa no ambiente fenomenológico, ela terá limites, ela não se pretende verdade absoluta, mas aquilo que ela revela são seres ou estruturas ontológicas que o próprio fenômeno revela. Então a descrição dessas estruturas fenomênicas é o que efetivamente pode se chamar de ontologia fenomenológica.